A comunicação só acontece quando o outro compreende. Eu sou o Gustavo Rocha, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou comentar um tema que algumas pessoas acabaram solicitando para mim no Instagram. Eu achei muito interessante que duas pessoas pediram para mim gravar um vídeo dessa forma. Não especificamente vieram do último vídeo, para deixar claro. Mas, como teve esse pedido, eu achei interessante trazer porque eles falaram assim: vi que você começou a gravar vídeo, como que você fez para perder a vergonha, né, de você ligar a câmera e começar a se comunicar? Então, eu quero deixar bem claro que isso daqui não é um tutorial 100% correto, você não vai virar o master da comunicação, mas o meu intuito é passar o que me ajudou e o que eu estou fazendo para conseguir melhorar a minha comunicação. Para quem é novo e está chegando agora, entenda que o meu objetivo, ainda estou bem longe disso, eu entendo, é ser um grande comunicador. E eu vou falar um pouco mais no final. Então, para você que veio somente ver as dicas, nesse exato momento eu vou pedir para o meu editor cortar o meu vídeo e descrever todos os títulos, né, em formato de lista do que eu quero comentar aqui. Então esse é o momento que você pausaria, tiraria uma anotação. Se você conseguir ficar até o final, eu agradeço. Eu vou contextualizar de uma forma melhorada, tá? Primeiro ponto. Antes de eu entrar com as dicas, eu quero comentar o seguinte: o meu objetivo sempre é ser eu mesmo. Então, diante da câmera, eu não tento criar um personagem fictício ou ser outra pessoa. Eu sempre tento ser eu mesmo, porque faz parte da minha comunicação não verbal, né, de eu me gesticular da forma que eu normalmente faria, o tom de voz como normalmente eu faria. Isso tudo faz parte do que eu sou. Quando pediram, falaram assim, cara, que legal, não é tão fácil ligar a câmera do celular e começar a gravar. Como que você fez para perder essa vergonha? Não foi de um dia para o outro, tá? Se você voltar no meu primeiro vídeo, não faz tanto tempo, na verdade vai fazer um mês que eu postei, vocês vão perceber que eu ainda estou muito tímido. Cara, eu assisto aquele vídeo de vez em quando e é assim, o soco na minha costela direita, porque é algo que eu sinto muita vergonha de ter publicado, mas faz parte. Se eu quero mostrar a evolução, se o foco do canal é mostrar uma evolução constante, eu preciso ter esse vídeo gravado ali, público mesmo, para que você também consiga acompanhar. Porque talvez você do outro lado esteja na mesma trajetória que eu. Tenho 22 anos, eu sou muito jovem, eu tenho muito a aprender. Então vamos lá. Meu objetivo é ser um grande comunicador. Mas quando eu falo isso, talvez não fique tão claro. Gustavo, você quer ser um grande comunicador por quê? O que, que você quer fazer? Você quer dar palestra, quer fazer live, quer fazer alguma coisa do tipo? Na verdade, eu penso um pouco menor do que isso, né? Óbvio, seria muito interessante um dia a pessoa, tipo, eu abrir um palco para 50 pessoas ali, eu acho que seria muito interessante. Mas a comunicação, no meu ponto de vista, ela não é só sobre dar palestras ou apresentar alguma coisa para alguém, enfim, esse tipo de rotina. A comunicação, desde a mais simples, ou seja, dentro de um relacionamento, dentro de um contexto de amizade, então ali numa roda de amigos, né? Você entender o que a pessoa está tentando te passar também é muito mais importante do que você falar. Então, existe até os estudos, né? Se você pegar livros que falam sobre comunicação, a maioria deles falam que você entender o que a pessoa quer falar, então você ficar quieto é 1000 vezes melhor do que você, às vezes, de fato, tentar interromper. Interromper a pessoa é algo muito chato na comunicação. Você falar muito rápido também, porque você acha que a pessoa não está entendendo, é algo que eu vejo também que, ainda mais nessa época que a gente está com tudo acelerado, é muito ruim, mas infelizmente faz parte. Eu ainda cometo muitas gafes. Geralmente eu falo pro meu editor não cortar somente quando eu faço muitas pausas, né? Justamente porque eu quero que vocês vejam que eu não sou um robô e também eu não quero
que pareça que tudo é bonito no off e quando eu chego na frente de alguém, nada acontece, tá? Entenderam qual que é o meu objetivo? Agora eu vou falar o que eu estou fazendo atualmente para melhorar minha comunicação. O primeiro ponto, primeira dica, reconheça que você não é uma pessoa que se comunica bem. E se você tem vergonha, então às vezes, Gustavo, eu sinto que eu até conseguiria me explicar ou comentar alguma coisa, porém eu tenho vergonha. Talvez isso te ajude. Reconheça que você é tímido. Eu, no caso, eu não me sinto que eu sou uma pessoa tímida. Eu sinto que eu, de fato, não sabia conversar. Eu vejo que tem uma diferença aqui, tá? Quando eu parei para refletir, eu falei, ok, a minha comunicação ela ainda não é tão boa, então eu preciso melhorar. De que forma eu preciso? O que eu preciso fazer? O que eu preciso estudar? Quem eu preciso seguir? O que eu preciso ler para conseguir ter a minha comunicação melhorada, aprimorada? Então, eu comecei a pesquisar, reconheci. Esse foi o momento, né, que eu olhei assim e falei, cara, eu preciso melhorar. Eu reconheci que eu não sabia me comunicar e fui atrás para, de fato, começar a melhorar minha comunicação. Se você está aqui, você já está no caminho certo. Você quer melhorar justamente porque você reconheceu que a sua comunicação não é tão boa. Reconheceu, visualizou que você não tem uma boa comunicação, agora a gente vai para a segunda dica. A segunda dica é sobre leitura. Por que leitura? Eu, quando eu era adolescente, eu tinha o costume de ler bastante, até por conta da escola, trabalhos, etc. Eu tinha o costume de ler. A partir do momento que eu fiz meus 18, 19 anos, parece que deu uma queda. Parece não, tenho certeza que teve uma queda na minha leitura. Eu parei de ler, até porque começa a ter celular melhor, computador melhor, acaba afastando, ainda mais que teve pandemia, e aí TikTok, Instagram, enfim, tirou meu foco da leitura. Gustavo, mas por que leitura num vídeo de comunicação? No meu ponto de vista, quando você lê, você enriquece o seu vocabulário, você treina, mesmo que você leia com a mente, vai ser minha terceira dica, né? Mas só dando uma breve pincelada. Quando você lê, mesmo que com a mente, ou seja, você não está falando, você não está narrando o que você lê, eu costumo ir lendo de forma pausada, como se eu tivesse de fato lendo o livro para alguém. Então eu respeito ponto, respeito vírgula, quando, sei lá, tô lendo algum livro, vou dar um exemplo, Harry Potter, e tem uma fala, eu imagino o personagem conversando, justamente porque eu quero não sair lendo de uma forma rápida para terminar o livro logo ou falar que eu li tantas páginas do dia. Eu quero entender o que está acontecendo. Cara, se eu vi uma palavra que eu não conheço, eu grifo ela e no final, quando eu termino de ler, para não ficar interrompendo toda hora, em alguns livros mais difíceis, tendem a ter muitas palavras que estão um pouco fora do meu vocabulário. Então eu paro, anoto aquela palavra e no final eu vou lá e vejo o significado dela. Eu tenho até o dicionário instalado no meu computador justamente para esses momentos, né? Para eu parar e verificar. Eu leio no Kindle. Eu acho mais fácil ler no Kindle porque só de você segurar a palavrinha, ele já aparece também na sua frente, né, na tela ali, o que a palavra significa. Mas eu percebi que, por que eu comecei a anotar? Eu comecei a anotar justamente porque você ficar parando toda hora faz com que a leitura ela não seja tão interativa. Então, acaba que você lê um pouquinho, para, vê a palavra. Lê um pouquinho, para, vê a palavra. Apesar de ser bom para você entender o contexto, na minha visão é melhor você parar aquele momento, tipo, ignorar a palavra por aquele momento, só anota ela ou marca em cima, e no final você pesquisa o que ela significa. Você está aumentando o seu vocabulário. Então, ler, para mim, é muito importante, na verdade, para mim não, né? A ciência diz aí, tem vários estudos que falam que a leitura é um dos hábitos mais importantes do mundo, literalmente do mundo, tá? Então, ler me ajudou bastante. Eu tento ler no mínimo 20 minutos por dia. Eu acordo 6 horas da manhã. Para quem viu o último vídeo, sabe que eu acordo bem cedo, então eu acordo 6 horas da manhã. Eu já deixo o Kindle do lado da minha cama, que é justamente para eu só acordar, pegar ele
E aí eu já levanto da cama, assim, começo a ler ali 20 minutos, levanto. Se você assistir o último vídeo, vai entender que eu pego o meu colchão e subo ele encostado na parede, que é para eu não ter o contato mais com a cama naquele dia. Então só durmo de noite mesmo. Terceira dica: depois que você reconheceu que a sua comunicação precisa ser melhorada, ou que você tem uma certa timidez, começou a ter o hábito da leitura, visualizou as palavras difíceis, anotou, estudou, viu o significado delas, a terceira dica, e essa é onde o pessoal geralmente chega aqui e fala: cara, isso aqui eu não tenho coragem porque ou eu vou estar fazendo e alguém vai chegar na hora, ou eu não tenho coragem de ficar parecendo entre aspas, um idiota na frente do espelho. Mas uma coisa que me ajudou muito foi treinar sozinho e de preferência na frente de um espelho. Eu usei o meu celular. Então o que eu fazia? Eu abria a câmera, deixava aqui na frente aqui mais ou menos assim e começava a treinar a comunicação direto, falando de mim para mim mesmo. Teve algumas vezes que eu pegava o livro e lia pro meu celular, porque uma coisa é você ler com a mente, lembra que eu comentei? Uma coisa é você ler com a mente e outra coisa é você ter que falar. E olha que coisa louca, eu vou falar uma experiência minha, tá? Quando eu lia somente com a mente, a leitura era muito rápida, então eu lia várias linhas assim em questão de minutos, passava por palavras que às vezes inconscientemente eu pulava, não sei por que o meu cérebro estava fazendo isso. E quando eu comecei a ler em voz alta, por algum motivo eu começava a gaguejar. Eu começava a travar toda hora. E eu falava, cara, mas por que eu consigo ler com a minha mente, mas quando eu vou ler em voz alta eu travo? Eu sinto, não sei se é isso que acontece, tá? Mas isso aqui nem tava no roteiro comentar, mas é como se a minha boca não estivesse acompanhando a velocidade da minha mente. E aí eu tô tentando falar muito rápido e a minha língua não está conseguindo fazer a pronúncia correta. Não sei se é isso que acontece, tá? Se você entende desse assunto mais do que eu, por favor, deixa um comentário, porque eu quero aprender com vocês também, tá? Então, quando eu comecei a praticar, e aqui, galera, eu sei que na internet tem um monte de vídeo que vai falar sobre 1001 dicas, e é o guia definitivo, e não sei o que. Eu não acredito muito nessas coisas. Por isso que eu falei que eu tô falando, que eu tô passando para vocês o que eu entendo e o que eu tô fazendo. Mas não adianta você ler um monte de coisa, ver um monte de vídeo e não colocar em prática. Infelizmente, se você não treinar, essa é a única verdade que eu consigo entender disso tudo. Se você só ficar vendo, saindo de um vídeo pro outro, você nunca vai se aperfeiçoar. Você tem que treinar, ok? Então, essa é a dica aí. Logo no começo, ali para fevereiro, janeiro, fevereiro, quando eu começava e alguém chegava perto, eu parava na hora porque eu tinha vergonha. E eu entendo que é meio, vamos dizer assim, dá um momento constrangedor a pessoa chegar bem na hora que você está praticando. Mas depois que você perder essa vergonha, eu digo que não é fácil, mas a partir do momento que você ignorar esse fato, independente de quantas pessoas estiver ao seu redor ou quantas pessoas estiver vendo você praticando, você vai conseguir ali praticar de uma forma mais fluida e aí a partir desse momento a sua comunicação começa a melhorar. Né? Eu, particularmente, foi assim comigo, eu espero que ajude você também. Então, só contextualizando, vamos relembrar. Reconheceu que a sua comunicação não é boa, quis melhorar, começou a leitura. Fortaleceu o seu vocabulário, agora começa a treinar. Durante o treino, nas conversas sozinhas que eu tenho comigo mesmo, se você já viu os últimos vídeos, sabe que eu tenho o hábito de conversar sozinho enquanto eu estudo, enquanto eu jogo, enquanto eu faço qualquer coisa. Foi parar um momento para me autoavaliar. Então, durante essas gravações, por isso que eu fiz no celular e não no espelho, né? Eu percebia, e até hoje eu faço isso, que eu falo muitas palavras de apoio, palavras de suporte. Em que sentido, né? Tem um nome específico para isso, agora eu não vou lembrar, mas é tipo assim, né? Aí tem aquelas pausas mais longas, então eu tô falando e aí de repente eu tô tipo assim, tipo assim, tipo assim. Ou então esse então que eu falo também, né, é um vício de linguagem, mas são coisas que eu percebi, acho que deu para entender, né? São coisas que eu percebi que eu tinha muito na minha comunicação, muito mesmo. Cara, eu acho que a minha frase ela não conseguia começar
sem que eu começasse um tipo, ou então um ou então eu terminasse com um né, ou tipo assim, tô falando alguma coisa, de repente, eu fui na rua, né, eu fiz isso, né, e começou a me incomodar de uma forma muito grande. Então eu comecei a estudar mais formas, vi alguns vídeos de como melhorar. E leva a gente para a quinta dica, que é você conversar de uma forma mais lenta, porque você consegue ter tempo de raciocinar. E quando eu vi essa dica, eu voltei lá na minha leitura, porque aí eu consegui entender que talvez o fato de eu conseguir ler, mas não conseguir ler em voz alta porque eu começava a gaguejar, era porque eu estava falando muito rápido e isso não dava tempo da minha boca acompanhar. Lembrando, eu ainda não sei se é isso, tá? Isso daqui eu só tô chutando. Então depois eu vou dar uma aprofundada mais nisso, ok? Então vamos só revisar aqui. Depois que você colocou em prática, fez uma autoanálise, viu quais são os pontos que você considera importante. No meu caso, eu tirei esses vícios de linguagem, comecei a conversar de uma forma mais lenta, consegui ter mais pausas durante a minha fala. Eu vou dar uma última dica, e essa, para mim, é uma das principais dicas. Voltando até para o começo do vídeo. A comunicação, ela só acontece quando a pessoa que você está conversando ela te compreende. Então não adianta nada eu falar aqui durante 10 horas sobre comunicação e chegar no final e você não entender. É por isso que eu estou tomando cuidado nas palavras que eu estou colocando aqui. É por isso que eu coloquei no começo do vídeo quais eram os temas que eu ia, quais eram a separação, né, qual foi o meu roteiro para escrever isso daqui, porque se o seu intuito foi chegar até aqui, cara, muito obrigado, você me ajudou muito mesmo, mas fazer a pessoa compreender e principalmente você compreender o que a pessoa está passando para você é o ápice, para mim é o pico, né, da comunicação. Por quê? Hoje eu percebo que as pessoas elas querem falar, elas querem ser escutadas, mas não tem ninguém que quer escutar. Lembra que eu comentei que existem pessoas que geralmente tendem a te parar toda hora, te interromper. Você não consegue nem chegar no meio de uma frase, a pessoa já está te cortando. Geralmente, esse tipo de pessoa, eu vejo que eles não conseguem ter a paciência de, tipo assim, cara, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. Eles não querem escutar, eles querem falar. E quando eu comecei a perceber que as pessoas querem falar e eu fico quieto durante as conversas, eu percebo que a conversa, teoricamente, ela flui melhor. Por quê? A pessoa tem mil e uma coisa para falar, eu tô ali escutando, a pessoa, durante uma conversa de uma hora, ela falou 50 minutos, e você saiu como o melhor amigo dela porque você só escutou. Então, no meu ponto de vista, você escutar e compreender a pessoa é muito importante. Para mim é o ápice, é o nível master aqui da comunicação, é você parar para compreender a pessoa. O que eu tinha para passar de dica, tem muita coisa ainda, mas o que eu sinto que é principal e o que eu tô fazendo para melhorar é isso, tá? Muito obrigado se você chegou até aqui. Eu acho que esse vídeo ficou muito longo. Eu tô vendo aqui pelo temporizador, vocês não estão vendo, mas tem um temporizador aqui para mim, 22 minutos. Eu acho que vai ser um dos vídeos mais longos que eu já gravei. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu vou pedir para você se inscrever, para você dar o like. Eu não disponibilizei ainda o meu Instagram, mas eu quero começar a alimentar ele um pouco mais. Ainda estou trabalhando nisso para eu entender como é que funciona lá. Então, estou tendo que estudar o YouTube e o Instagram, né? Tal. O pessoal fala para eu ir para o TikTok, mas não sei como é que funciona essas redes sociais ainda. Mas eu vou tentar deixar na descrição o meu Instagram. Se você quiser me seguir, cara, vamos nessa. Eu prometo que o meu intuito aqui é fazer todo mundo que está andando junto comigo a melhorar. Eu não ligo se isso daqui vai ter 10 visualizações, se vai ter uma visualização. Se a pessoa que estiver vendo isso daqui chegar para mim e comentar que o meu conteúdo está ajudando de alguma forma, eu já vou ficar muito feliz, ok? Muito obrigado e até a próxima.